O advogado especialista em direito do trabalho, Elon Lopes. Boa noite ao senhor, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Como é que estão todos aí? Aqui estamos bem, um prazer receber o senhor aqui. Eu, inclusive, quero que o senhor comente essa decisão da Justiça de aplicar uma multa de R$ 1 bilhão à Uber por danos coletivos, morais e coletivos, e também colocar que a empresa tem que contratar todo mundo pela CLT. Fala pra gente dessa decisão judicial. Jodevá, primeiramente, boa noite. Gostaria aqui de deixar o meu abraço carinhoso a todos vocês e obrigado pelo convite. É uma decisão realmente sui generis, né? É uma decisão que chocou um pouco a comunidade jurídica de trabalhista, né? Do direito do trabalho, especificamente porque já é um assunto que reiteradamente bate às portas dos tribunais em todo o Brasil, né? A Uber, desde quando começou a atuar no país, ela vem enfrentando juridicamente essa demanda, né? Essa situação, esse questionamento. Se há ou não um vínculo de emprego, uma relação jurídica trabalhista entre os motoristas e a empresa, né? E essa discussão, ela ganhou um cenário agora mais evidente por conta da decisão que foi proferida pela Quarta Vara do Trabalho de São Paulo. Essa decisão, além de estabelecer a existência do vínculo de emprego entre os empregados, na realidade, empregados, os motoristas, e a Uber, estabeleceu ainda uma condenação de um valor de R$ 1 bilhão para que esse valor seja a título de indenização por danos morais coletivos, revertido ali ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e parte desse valor também ser rateado entre os motoristas. Só que essa decisão é uma decisão que vai esbarrar certamente aí nos tribunais superiores, porque a Uber já declarou que ela não tem intenção de cumprir essa decisão neste primeiro momento, enquanto todas as instâncias elas não sejam superadas, né? E diante dessa situação, provavelmente o STF vai ser aí o último a dar a palavra em cima desse questionamento. Doutor, mas essa empresa ela não teria que cumprir agora até que fossem julgados os outros recursos, ou ela realmente tem esse direito de esperar todas as fases de recursos? A própria sentença, até onde nos foi apresentado, a própria sentença estabelece esse prazo, um prazo de 6 meses, para que a Uber possa cumprir toda essa determinação. A Uber, ela tem fundamentos sólidos, razoáveis, e que provavelmente vão ser abordados, né? Vão ser enfrentados aí pelos desembargadores no primeiro momento, no tribunal em nível de segunda instância, né? E depois, provavelmente, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e, na sequência, o próprio STF. Então, eu acredito que a Uber ela vá, de certa forma, criar resistência ao cumprimento dessa situação. E provavelmente ela vai interpor liminares, né, obstando aí, pedindo o efeito suspensivo dessa decisão, enquanto os recursos não sejam apreciados. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa decisão. Está correta essa decisão judicial? É uma interpretação. Eu gosto de dizer que a Uber ela enfrenta esse questionamento não só no Brasil. No Reino Unido, por exemplo, a Uber lá ela tem que arcar com alguns direitos trabalhistas dos motoristas. Por exemplo, férias remuneradas, o 13º. No Reino Unido, essa questão, então, já foi enfrentada pelo Poder Judiciário e lá a Uber ela tem que arcar com alguns direitos trabalhistas. Os Estados Unidos estão, de certa forma, também tratando deste assunto nas cortes superiores, né? Ainda não tem uma definição concreta e precisa, e o Brasil certamente não vai ser o último lugar que a Uber vai enfrentar esse tipo de questionamento. Do meu ponto de vista, a fundamentação legal plausível, tanto para o reconhecimento do vínculo de emprego, como também em defesa da própria Uber. Por quê? É um caso que não está ainda legislado no país, né? O certo seria, Jordevá, que houvesse uma legislação específica para os motoristas de aplicativo. E essa legislação estabelecesse de maneira clara e direta se há ou não o vínculo, e se há o vínculo, quais os direitos, e se não há o vínculo, se haverá algum tipo de direito específico para os motoristas de aplicativo. E destaco aqui um ponto muito importante,
é que essa decisão só envolve a Uber. E nós sabemos que no Brasil existem outros aplicativos, outras empresas que também praticam esse tipo de contratação e fazem esse tipo de prestação de serviço. Então, um dos fundamentos da Uber, que, a meu ver, juridicamente é plausível, ela não pode ser tida como um bode expiatório ou como, né, alguém que vai pagar o pato, vamos dizer assim, por todas as outras. Então, eu acredito que tem que ter uma legislação específica para evitar esse disse-me-disse, para evitar esse achismo. Porque aí tem um juiz que entende que tem um outro juiz que entende que não é, e cria essa insegurança jurídica. E isso não é bom para ninguém. Não é bom nem para o motorista de aplicativo, que vende ali a sua força física, nem também para a empresa que presta esse tipo de serviço, né? Ou seja, não existem regras claras. Então, é importante que essa legislação ela apareça, ela surja, ela seja criada para evitar esse tipo de situações na justiça, que, diga-se de passagem, tumultua o poder judiciário e dá essa margem, essa amplitude de questionamento, porque cada juiz tem um ponto de vista, cada juiz tem uma convicção jurídica própria, e isso é muito importante, porque você consegue, a partir daí, construir toda a jurisprudência que tem no país. Então, no meu ponto de vista, é uma decisão que vai ser certamente aí questionada nos tribunais superiores. Muito obrigado pela participação do senhor com a gente no Jornal Brasil Hoje. Uma boa noite, boa semana. Boa noite, Odervar. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Nós também.